objetivo desse vídeo é apresentar algumas dicas para auxiliá-los na resolução das atividades do experimento sobre o movimento retilíneo uniforme. O primeiro passo é você acessar a página do Moodle da disciplina, baixar o arquivo modelo e colar as informações do arquivo modelo na página do editor do Overleaf. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai trocar o título do trabalho, nesse caso vai ser Movimento Retilíneo Uniforme, e colocar o nome completo de cada um dos membros da equipe. Feito isso, você vai partir para a questão 1. A questão 1 nada mais é do que aquela tabela de valores dos tempos em que cada gota passou numa determinada posição. Essa tabela eu coloquei num arquivo do Excel. Está aqui. Então aqui eu tenho as marcações do volume na proveta, né? As respectivas posições em relação a essas marcações, em milímetros. E aqui eu tenho um intervalo de tempo que cada gota passou em cada posição, para as 3 gotas. Esses dados aqui são dados simulados, tá? Não são dados reais. Simplesmente eu coloquei os valores aqui para poder fazer esse tutorial e passar algumas dicas para vocês. Aqui também à direita eu tenho o valor do erro relacionado ao tempo. Então, quando você for apresentar a tabela, você não vai apresentar dessa forma que está aqui. Mas você deve apresentar com aquele símbolo de o valor da grandeza, sinal de mais ou menos, e o erro a incerteza. Exemplo, né? Para a gota 1, ficaria 0,00, né? Mais ou menos 0,01. Para a gota 2, gota 2 não, para o segundo ponto, né? 3,57, mais ou menos 0,01. E assim por diante. Mas lembre-se que essa tabela ela vai ter que estar lá no Overleaf, onde você vai colocar as respostas. Então não vai ser dessa forma que você vai fazer, tá? O símbolo de mais ou menos no Overleaf é dado por um código, né? Esse código é dado por cifrão /PM cifrão. Esse código aqui, quando compilado no Overleaf, vai gerar o sinal de mais ou menos. Como que a gente vai fazer isso aqui então, né? O certo seria colocar assim: 0,00 cifrão /PM cifrão 0,01. 3,57 cifrão /PM cifrão 0,01. Por quê? Depois que eu copiar essa tabela e colocar no Overleaf e compilar, ele já vai aparecer o sinal de mais ou menos. Só que perceba que se você for fazer isso manualmente, dá muito trabalho, demora muito tempo. Então a dica é você usar uma função do Excel. Qual seria essa função? Você vai usar o seguinte, você vai usar a função concat. Então, concat, né, ela vai juntar. Então, o primeiro item da concatenação vai ser o valor 0,00, que está ali na célula, no meu caso, na célula C3, ponto e vírgula. Aí eu vou abrir aspas, colocar o cifrão, /PM cifrão, fecha aspas, ponto e vírgula. E o erro, que nesse caso é 0,01, que eu vou digitar aqui porque é igual a todos. E vou fechar e Enter. E aí ele já gera, né, esse valor aqui para o primeiro. Né? Se eu arrastar, ele vai gerar para todos. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Né? Então, repetindo aqui. Igual, concat, abre parênteses. O primeiro valor que eu quero concatenar, ponto e vírgula, abra aspas. Aí cifrão /PM cifrão, ponto e vírgula, e o erro, que é 0,01. E fecha parênteses. E aí eu dou um Enter. Faltou aqui, ó, fecha aspas. Pronto, agora sim tá certo. Agora se você copiar aqui, ó, puxar aqui para baixo, ele copia para todos. E aqui também. Pronto, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que inserir essa tabela dentro do Excel, do Overleaf, né? Tirar do Excel no Overleaf. Como que a gente faz isso? A gente vai usar aquele gerador de tabelas que eu tinha mostrado para vocês em aulas anteriores. Então a gente vai, primeira coisa, copiar toda essa tabela, né? Vou dar um Ctrl C aqui para copiar. Vou acessar a internet e vou acessar o site tablesgenerator.com. Né? Se você digitar no Google lá, LaTeX Table Generator, vai abrir esse site aqui. E aqui, ó, você tem a opção de colar. Então você vai, aqui na primeira célula 1, você vai dar um Ctrl V e colar toda a tabela. Uma vez que você colou a tabela e deu tudo certo aqui, você vai clicar em Generate.
e ele vai gerar aqui, ó, o código LaTeX da tabela. Para copiar, simplesmente você vem aqui, ó, copy to clipboard. Ele copiou. Agora você vai no overleaf e vai colar aqui, ó, abaixo onde é escrito texto 1, a tabela, simplesmente dando um Ctrl V. Pronto, ó. Ele colocou aqui a tabela, tá? E se a gente compilar aqui, ainda vai faltar algumas coisas, tá? Então vamos arrumar um pouquinho antes da gente compilar a tabela. Primeira coisa é aqui, ó, begin table, tem um colchetes aberto e fechado. A gente vai colocar a letra H maiúsculo para fixar, ok? E vamos mandar compilar agora aqui, ó, no editor, né? Vou recompilar. E aqui, ó, ele apareceu a tabela aqui, mas assim, não está muito legal, né? A tabela não está centralizada, não tem linhas, né? Vamos dar uma arrumada nisso daqui. Bom, primeira coisa, então, eu quero centralizar. Então, depois do begin table, né, eu vou dar um enter aqui e vou colocar o comando centering. Esse comando. Se eu recompilar, ele já vai mostrar a tabela centralizada, certo? Beleza. Além disso, eu preciso ter uma legenda para a tabela, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um caption, certo? E vou digitar, por exemplo, né? Vou colocar aqui, né? Posição em função do tempo para 3 gotas. Um exemplo, tá? Vamos compilar. Ali, ó, ele colocou a legenda. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma linha separando isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó, depois daquele begin tabular CCCCC, a gente coloca um barra hline e vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem que criar uma linha horizontal separando a tabela. Ó. Então, eu vou fazer isso e aqui, ó, depois de gota 3, eu também vou colocar uma linha separando para separar o cabeçalho da tabela do corpo da tabela. E vou colocar também, ó, uma linha no final. Então, aqui no final, depois do último valor, eu vou dar duas barras inversas para fazer a quebra e vou colocar também uma H-line. Compilando. Perfeito. O que falta a gente arrumar, né? Aqui está escrito intervalor, né? É intervalo. Ok. Perceba o seguinte, né? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho o zoom. Olha, perceba que esse 0, né, esse 0 e esse 0 estão sem nenhuma casa decimal. E a mesma coisa acontece aqui com 25, que tem nenhuma, e o 12,5, né, só tem uma casa decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar isso, né? Por quê? Porque a grandeza tem que ter o mesmo número de casas da incerteza. Como a incerteza de 0,01 tem 2 casas, a grandeza também tem que ter, independente de ser 0 ou não, tá? Então, eu vou arrumar, ó, aqui no editor, eu vou colocar aqui, ó, 0,00. Aqui também, 0,00, 0,00. Vamos procurar o 25 aqui, onde que ele está? Aqui, ó, o 25 está aqui, tá? 00 e 12,5 vai ficar 12,50. Vamos compilar. Perfeito. Tá aí a tabela, né? Resposta da questão 1, tá? A legenda fica o seu critério, você pode colocar outro valor de legenda, tá? Mas o importante é que você mostre esses dados com a incerteza conforme está escrito aqui, ok? Agora o que a gente tem que fazer é a questão 2. A questão 2, terminada a questão 1, a questão 2 é você fazer o gráfico, né, da posição em função do tempo para cada gota e determinar o coeficiente angular e linear, caso você obtenha uma reta quando você fizer esse gráfico. Então vamos voltar aqui no Excel por um momento. Bom, para fazer o gráfico, pessoal, inicialmente para essa prática, a gente não vai considerar o erro, né, na medida do tempo para fazer o gráfico. Em outras práticas, né, no futuro, a gente vai ver isso, mas nesse momento ainda não. Então, fazer o gráfico da posição em função do tempo, né, eu vou ter 3 gráficos. Né? Eu tenho a posição, tenho o tempo para a gota 1, tempo para a gota 2 e o tempo para a gota 3. Como que a gente vai fazer esse gráfico? Bom, você pode fazer esse gráfico em qualquer programa que você quiser, que você tiver habilidade, né, desde que tenha os requisitos necessários da resposta. Mas eu vou passar para vocês uma dica utilizando um programa chamado SciDavis. É um programa simples de usar e ele é gratuito. Então vamos abrir a interface do SciDavis. Onde você vai achar o SciDavis? Lá na página do Moodle na disciplina.
você tem, né, o link para baixar o instalador. Você instala no seu computador, ele é gratuito, e com esse tutorial eu acredito que eu posso te ajudar a fazer os gráficos nele. Bom, uma vez que você já instalou o SciDavis, quando você abre ele, ele vai aparecer essa área de trabalho, né, descrito com a tabela 1 aqui, ou Table 1. Para mudar para a língua portuguesa, o SciDavis, e ficar mais fácil de trabalhar, você vai no menu Edit, opção Preferences. Aí você vem aqui na aba General e na opção de linguagem você escolhe português brasileiro, dá um aplicar e um OK. Então, grande parte dos menus já vão ficar, né, em português. Alguns não são traduzidos ainda, tá? Algumas opções vão aparecer ainda em inglês. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é inserir os dados nessa tabela, que é a partir dela que você vai construir o arquivo, o gráfico. O que você vai fazer? O SciDavis ele apresenta para você inicialmente duas colunas, a coluna 1x e a coluna 2y. Por definição, né, os dados que vão ficar no eixo horizontal vão ser colocados na coluna x. E os dados que vão ficar na coluna vertical, né, no eixo vertical, são colocados na coluna y. Então, como você quer fazer o gráfico da posição em função do tempo, você vai colocar o tempo na coluna x e a posição na coluna y. Você volta aqui no Excel, né? Então, vamos fazer para a gota 1. Eu vou copiar aqui os valores de tempo, dá um Ctrl C. Vou lá no SciDavis, Ctrl V. Volto aqui no Excel, né, e copio a posição, Ctrl C. Vou no Inkscape e aqui no comecinho, na primeira coluna, primeira linha, né, colo a posição. Então já tem aqui a posição, né, 0, 20 até 160 milímetros e aqui o tempo. Como que eu faço o gráfico? Bom, simplesmente você clica aqui no cabeçalho da coluna 2y, você tem duas opções, né? Você pode ir aqui nesse ícone aqui, ó, do ladinho, clicar na seta dele e escolher a opção dispersão, ou, né, seleciona aqui a coluna, menu gráfico, a opção dispersão. Ambas as opções vão fazer o gráfico. Então, tá aqui o gráfico, né, da posição em função do tempo. Eu vou fazer, né, ainda faltam algumas coisas aqui, né, a gente tem que formatar esse gráfico, né, aqui ó, tem o título do eixo Y, título do eixo X, o tamanho dos pontos e essas outras formatações que nós vamos fazer, né, a legenda do gráfico e tudo isso. Mas antes de fazer isso, vamos fazer a próxima etapa da questão, que é o quê? É você obter o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta. Primeira coisa que você tem que notar é se os seus dados ficou algo do tipo reta, tá? Os meus dados aqui que eu estou usando como exemplo são dados simulados, então obviamente ficou uma reta muito bonitinha, tá? O seu, devido aos erros experimentais que vão aparecer, né, vai ter uma certa variação, mas ele tem que continuar sendo uma reta, ok? Se não dá uma reta, significa que você fez alguma coisa errada e vai ter que repetir o experimento. Então vamos lá. Para fazer o ajuste, né, simplesmente, como a gente quer uma reta é uma função do tipo ax mais b, por exemplo. Então eu tenho uma opção bem rápida de fazer esse ajuste. Você clica aqui na área do gráfico para selecionar o gráfico, vai na opção análise e aqui tem a opção ajuste rápido. Na opção ajuste rápido, a gente vai escolher a opção regressão linear. Então você vai, né, clica na área do gráfico, menu análise, opção ajuste rápido e subopção regressão linear. Quando você clicar, nota o que ele fez. Ele traçou uma reta aqui, né, ou seja, a reta que melhor descreve esses pontos e apresentou aqui na área do gráfico os valores que ele obteve. Tá? Então, só para a gente analisar um pouquinho melhor esses valores, ó, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo, né, que o conjunto de dados foi tirado da tabela 1, ele usou a função ax mais b, ele deu dois parâmetros aqui para a gente, o Q quadrado e o R2, o R quadrado. Eu não vou entrar em detalhes muito sobre esses parâmetros, pessoal, mas assim, o Q quadrado e o R quadrado, ele de certa forma, né, de maneira simplificada, ele vai mostrar para você o quão bom o ajuste linear foi feito, né? O quão bom essa reta descreve os dados experimentais. E como que você analisa isso, né? Se o seu ajuste foi muito bom, o Q quadrado deve ser um número muito pequeno, próximo de zero,
e o R2 um número muito próximo de 1. Então, nesse caso aqui, né, o Q quadrado ficou bem pequenininho e o R quadrado igual a 1, obviamente porque eu estou usando os dados simulados. Os outros parâmetros que ele vai te dar são os parâmetros que ele ajustou, ou seja, A e B, né, A é o coeficiente linear e B é o coeficiente, A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear dessa reta. E ele nos dá os valores aqui, ó. Então veja que eu tenho o coeficiente linear B 0,006 com a incerteza de 0,009, ou seja, a incerteza, né, é maior do que a variável. Né? Esse número que aparece aqui ó, à direita do sinal mais ou menos é a incerteza. Ou seja, esse valor aqui é praticamente zero, né? Então posso pensar o seguinte, que dado essa incerteza tão grande que eu tenho nesse valor, né, esse parâmetro B, né, ele é praticamente zero, praticamente desprezível esse valor, né? Olha o quão pequeno ele é. E o A, né, é o coeficiente angular que está relacionado com a inclinação dessa reta aqui. Quanto maior a inclinação, maior vai ser esse valor do parâmetro A. Bom, agora que a gente então obteve, né, o coeficiente angular linear, fez o ajuste, a gente vai formatar esse gráfico aqui para ficar um pouco mais bonito a apresentação dele, né? E aí também a gente vai ter que transferir esse gráfico para o Overleaf. Então eu vou mostrar como fazer isso, né, para um gráfico só. E vocês vão o quê? Vocês vão usar essas mesmas dicas que eu estou dando aqui para fazer os 3 gráficos. Então nessa atividade você tem 3 gotas, você vai ter 3 gráficos. Obviamente 3 valores, né, de coeficiente linear e angular. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é formatar o título do eixo Y. Os valores de Y são os valores da posição. Então eu vou clicar aqui no botão direito, botão contrário e propriedades. Tá? Posso fazer assim. Ou simplesmente dar 2 cliques, ele também vai abrir aqui a opção de formatação. E o que eu tenho aqui? Eu tenho a posição, né, em milímetros. Então vou colocar entre parênteses a unidade. Aplicar e OK. Ó. Nota que já apareceu aqui. Aqui no eixo Y, o que a gente tem? O intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo. E esse intervalo foi medido em segundos. Então, entre parênteses, a unidade de segundos. Aplicar e OK. O que mais que eu posso formatar, né? Eu posso formatar um pouco mais essa área do gráfico. Veja, aqui eu tenho eixos, né, que delimitam o lado esquerdo e inferior, mas eu não tenho nenhum eixo aqui, ó, fechando o lado esquerdo e superior. Então também vou fazer isso. Como que eu posso fazer isso, né? Eu venho aqui em cima da escala do gráfico, né, e dou 2 cliques. Tá? Eu tenho essa opção. Então, em cima aqui do valor, dou 2 cliques e vai abrir essa opções gerais do gráfico. Eu vou escolher a opção aqui, eixos, inicialmente. Então, nota que a opção esquerdo está selecionada. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pedir para ele me apresentar essas marcações aqui do gráfico, ó, que você está vendo aqui do lado. Eu vou pedir para apresentar essas marcações apontando para dentro, né? São marcações maiores e menores. Então, está aqui a opção, ó, marcas maiores e menores está para fora. Eu vou colocar dentro aqui também, vou dar um aplicar. E vou fazer isso para todos os eixos. Então, vou aqui no eixo inferior. Vou fazer a opção dentro também. Opção dentro, aplicar. Eu quero mostrar também o eixo superior. Então, eu não tenho o eixo superior. Se eu mostrar aqui, ó, clicar a opção mostrar, ele aparece para mim, mas nota que ele aparece com números. Eu não quero esses números, por quê? Porque eles já estão aqui no eixo inferior. Então, basta eu chegar aqui na opção rótulos e desmarcar. Vou colocar as marcas maiores e menores para dentro também. E vou fazer a mesma coisa com o eixo direito. Vou mostrar o eixo, vou ocultar os valores e vou colocar as marcas menores e menores para dentro. Aplicar e OK. O que mais que eu posso fazer, né? Nota o seguinte, que para mim, o tamanho dos pontos estão muito pequenos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou bem em cima do ponto e dou 2 cliques. E vou abrir essa opção aqui, ó, detalhes do gráfico. Então aqui eu estou selecionando a tabela 1, os dados experimentais. Aqui tem o estilo dele, que é elipse, né? Eu posso trocar o estilo, ó, pode ser triângulo, pode ser cruz, né? Vou deixar elipse mesmo. Só que o tamanho está muito pequeno, 3. Eu vou dobrar isso aqui, eu vou colocar 6. E vou aplicar e OK. Olha, nota que o tamanho dos pontos já aumentou. Essa reta também está muito fina, eu quero aumentar a espessura dela, né? Vou dar 2 cliques, né? Vou aqui na opção, ó, ajuste linear. E aqui, ó, tá, ó, largura 1. Vamos colocar largura 2.
Aplicar e ok. Ó, ela já ficou um pouco mais espessa. Que outra informação interessante também você formatar? Olha, se você verificar aqui, ó, veja que o começo dos dados está muito longe, né? Na escala vertical ele começa em menos 50 e na escala horizontal em menos 5. Vamos arrumar isso também. Você vai em cima do valor, dá 2 cliques e você vai pegar a opção aqui, ó, escalas. Então aqui eu tenho o eixo esquerdo, ele está começando de menos 50. Vamos começar de menos 10 e ver como que fica. Né? Aplicar. Já melhorou um pouco mais, né? A gente pode ver que ficou bem mais próximo aqui na vertical. E eu vou também mexer no eixo inferior. Ele está começando em menos 5, vamos colocar para começar em menos 1. Aplicar e ok. Olha, ficou muito bom agora, né? Você vê que ele começa, né? O gráfico ele tem que preencher a maior área possível, né? Os dados, né? Aqui também está bem longe, ó, na vertical, né? No final, no último ponto. Então, vou dar 2 cliques aqui. Em vez de ter 200, eu vou colocar para ir até 180. Tá? Aplicar. Dá para aumentar um pouquinho mais. Vamos ver 190. 175. Aplicar. Ok. Agora sim. Está bem formatado. Né? Os dados aqui experimentais e o ajuste está ocupando bem a tela do gráfico. O que eu vou formatar? Eu vou formatar essa legenda aqui, ó. Aqui tem tabela 1, linear ajuste 1, eu quero formatar isso. Então eu posso dar 2 cliques, né, em cima do dado. E aqui, ó, eu vou apagar esse tabela 1, 2 e vou colocar o quê? Eu vou colocar a origem desses dados. Então, dados experimentais. Exemplo. Aqui em linear ajuste, eu vou trocar para ajuste linear. Dá um aplicar em OK. Ó. Então ele está me dizendo que os pontos são os dados experimentais e que a curva contínua em vermelha é o ajuste linear. O que mais que eu vou formatar? Essa tabela aqui de valores que aparece aqui dentro. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou aumentar um pouquinho ela. Né? Aumentei demais. Vamos ver aqui. Vou colocar ela nesse espaço aqui para ficar melhor. Tá? E vou alterar um pouquinho essa tabela. Né? Modificar ela para ficar um pouco mais apresentável. Né? Dá 2 cliques nela. Eu vou abrir para edição. Então, aqui eu não vou mexer no que quadrado não, mas eu vou mexer o seguinte, ó, no parâmetro B e A. Por quê? Porque nota que aqui, ó, eu não vou colocar todas essas casas decimais, né? Nesse caso aqui do B, do parâmetro B, se eu for arredondar esse valor, né, eu teria aqui 0,0097. Então, arredondando, essa incerteza vai para 0,1. E aqui, esse 0,6, se eu for arredondar também, para duas casas, vai para 0,1. Então, esse seria o resultado, né? E eu vou trocar aqui também, tá? Esse mais barra menos não é um símbolo correto de mais ou menos. O símbolo correto, você aperta a tecla do teclado Alt e digita o código 0177. Ele faz o sinal de mais ou menos. No caso do parâmetro A, ele deu 5,6 e aqui, ó, 0,0057. Então, se eu for arredondar, né, porque o primeiro algarismo significativo é o 5, né, arredondando isso daqui, ele vira 6. E aqui também, né, vão aparecer, então, mais casas para completar o número de algarismos significativos. Né? E aqui eu vou colocar Alt 0177. Pronto. Conjunto de dados. Eu posso deixar esse aqui mesmo, tá? Eu posso colocar aqui dados experimentais. Tá? E a função AX mais B. Perfeito. Aplicar OK. Né? Vou diminuir um pouquinho aqui, tabela. Ficou um pouquinho grande, né? Vou diminuir um pouquinho mais. Não pode ser muito pequeno, porque senão você também não vai conseguir ver os valores que estão aqui na tabela, tá? Então, aqui, olha, tá bem fácil de ver agora, né? Ficou bem compreensível. Você pode pensar assim, professor, eu não quero mostrar aqui de 50 e 50, né, na vertical. Eu queria mostrar, por exemplo, de 25 e 25. Como que você altera isso? Você dá 2 cliques aqui na escala, né? E aqui, ó, passo. Você vai colocar, então, o passo vai ser de 25 em 25. Aplicar e OK. Olha lá, agora já mostrou de 25 em 25. Professor, aqui também, né? Eu não quero mostrar de 5 em 5. Eu quero mostrar de, por exemplo, 2 em 2. Dá 2 cliques aqui. Pede a opção passo e coloca o valor de 2 em 2.
né? Aí cabe a você julgar se o que está aqui não vai ficar muito poluído, muita informação, tá bom? O título, pessoal, eu simplesmente vou tirar. Por quê? Porque depois que a gente copiar isso daqui para o overleaf, eu vou ter uma legenda do gráfico. Então eu não preciso desse título, né? Vou dar 2 cliques aqui para abrir edição e vou simplesmente apagar a palavra título, aplicar e OK. Pronto, tá aqui, né? Importante, salve, né, isso daqui para você não perder, tá? A informação, caso acabe energia ou tenha algum problema com o computador. Agora a gente tem que copiar isso daqui e inserir no overleaf. Como que a gente vai fazer? Aqui na área do gráfico tá sem nenhum item selecionado, tá? Por exemplo, não pode estar azul aqui, não pode estar azul aqui, ó, né? Clica fora. Você clica com o botão contrário, o botão direito do mouse e vai na opção exportar e exportar janela, tá? Aí ele vai dizer para você aonde você quer exportar, tá? Eu vou colocar aqui vou colocar na área de trabalho. Vou salvar em qualquer lugar aqui que não tem que não vai. Qualquer lugar aqui eu vou salvar. Você escolhe onde você quer salvar. Dê um nome para ele, tá? Eu vou chamar figura questão 2, cast 2 ali. Só para me entender que é a figura da questão 2. E o formato, tá? Eu recomendo a você usar o formato PNG, tá? Pode usar JPEG, né? Pode usar outro EPS, mas eu recomendo usar PNG. Feito isso, save. Ele já salvou a figura, né? Você confere. E agora a gente volta no overleaf, tá? Então vai lá no overleaf. E aqui a gente vai colocar a questão 2. Então vamos lá, né? Isso aqui é questão 02. Vou selecionar e dar um Ctrl B para ficar em negrito. E aqui, ó, eu vou inserir a figura, que é aquele gráfico. Bom, para isso, né, eu vou ter que trazer essa figura para dentro do overleaf. Como que eu faço? Eu venho aqui nessa barra de menus aqui lateral, né, barra de arquivos, e vou clicar aqui no botão carregar. Bom, abriu a opção carregar, eu vou selecionar do meu computador, clicando aqui, e vou procurar aonde está o arquivo que eu escolhi. Bom, uma vez que eu selecionei onde está a minha figura, né? Ele vai carregar a figura para dentro do overleaf e a figura já vai aparecer aqui, ó. Figura 2, né? Figura underline quest 2, está aqui. Agora eu tenho que colocar essa figura na folha de respostas. Para isso, eu tenho que iniciar um ambiente no LaTeX, no overleaf. É um ambiente figure. Para isso eu coloco barra begin, abro chaves e vou digitar a palavra figure. Ele já me dá a sugestão, eu vou dar simplesmente um tab ali para aceitar a sugestão dele. E agora eu vou inserir a figura, tá? Bom, antes disso tem algumas coisas. Primeiro, para fixar a figura mais próxima de onde eu quero, eu vou colocar o comando aqui depois do begin figure. Eu vou abrir e fechar colchetes, colocar a letra H, tá? Para ele ficar na posição que eu quero. Além disso aqui, ó, entre a opção Include Graphics e o colchetes, as chaves, eu vou abrir e fechar colchetes e vou definir a largura do gráfico. Então eu vou definir aqui largura igual a, por exemplo, vamos testar aqui 10 centímetros. Essa vai ser a largura. Que mais? Eu tenho o caption, a legenda, né? Então eu vou digitar uma legenda aqui, por exemplo, posição em função do tempo para gota 1. E um label, né, eu vou colocar como figura 1, fig 1, porque é a minha primeira figura. E aqui, ó, dentro das chaves, eu vou digitar o nome do arquivo da figura. Então é figura, né? Olha, perceba, o LaTeX, o overleaf, né, ele já dá uma sugestão, ó. Ali, ó, figura 2, quest 2. Se eu der um tab, ele vai colocar aquilo. Bom, agora vamos voltar aqui, ó, no PDF e recompilar para ver se deu tudo certo e apareceu a figura. Perfeito, apareceu a figura, ó. Tá aqui.
Pessoal, essa figura tá muito pequena, tá? Tá muito difícil de ler, então 10 centímetros parece pouco, tá? Vamos aumentar aqui para 13 e ver como que fica. Então aumentei aqui para 13. Ó, ficou um pouco melhor. Eu quero mais ainda, tá muito pequeno. Vamos colocar aqui 14, tá? O gráfico ele tem que ser legível, né? Tem que dar para ver todos os pontos, tem que dar para ler tudo, todas as informações que estão no gráfico tem que ser visível, tá? Então, aqui também talvez 14 eu acho que ficou bom, dá para ver, tá? Então verifique isso, tá? Esse tamanho aqui, essa largura, não pode ser maior que a largura do texto, tá? Mas se o gráfico tiver muito pequeno, também não der para ler, vai ser ruim. Bom, colocou aqui, eu quero comentar um pouquinho sobre a legenda, tá, pessoal? A legenda, né, posição em função do tempo para a gota 1, não explica muita coisa, tá? A legenda, ela tem que ser um resumo da figura, tá? Então vamos colocar ali, por exemplo, né? Vamos dizer o que significa os pontos e a linha. Então vamos colocar assim, ó, os pontos não, vamos colocar assim, os círculos em cor preto representam os dados experimentais e a linha contínua em cor vermelho representa o ajuste linear utilizando a equação da reta. Qual é essa equação, né? Vamos colocar a equação aqui. Lembra que para me digitar a equação no ambiente matemático, eu tenho que abrir e fechar cifrão. Aí eu vou colocar aqui, ó, y igual a x mais b. Vamos compilar. Então tá aqui, ó. Agora sim, né, uma legenda decente que descreve, né, bem a figura. Lembrando, tá, pessoal, que além, né, de fazer isso daqui, você deve responder, né, quais são os coeficientes angulares lineares. Então, eu vou colocar aqui embaixo, né, para a gota 1, os valores de coeficiente linear e angular são linear e angular são respectivamente. Então, para o valor do A, tá? Eu vou colocar em ambiente matemático. Então, A, B, né, que é o linear primeiro, vai ser 0,01, aí barra PM 0,01, sim, e o valor do A igual, abre e fecha parênteses, né? 5,666 barra PM 0,0006. Vamos compilar para ver se deu tudo certo. Perfeito. Então, isso daqui você vai repetir para 3 gráficos que você tem, da gota 1, da gota 2 e da gota 3. Né? Lembrando que os valores não necessariamente serão iguais a esses, porque esses dados são dados simulados, que eu simulei. Né? E cada tamanho de gota vai influenciar, né, em um coeficiente angular diferente. Bom, por enquanto é isso. Obrigado e bons estudos.